vai atender o filho, aí o marido chama, então tem que fazer almoço, a gente vai fazendo tudo pela metade e no final do dia a gente está cansado, né, exausto e acabou não fazendo nada. Então esse aí é o padrão, né, para a implementação desse programa, desse segundo S, que é o CEITOM. Identificar locais perigosos. O que seria identificar locais perigosos? Então é a sinalização, que também é de extrema importância, a gente está falando aqui de identificação dos locais, então é preciso também que eu identifique esses locais perigosos, né? Então, se tem armazenamento de materiais inflamáveis, materiais combustíveis, né? Risco de eletricidade, então tudo identificado. Então está também proposto dentro desse segundo S. E organizar os quadros de avisos, que aí também é a organização. Se eu boto no quadro de aviso, por exemplo, um treinamento, e eu coloco em qualquer lugar, como é que o meu colaborador, né, o funcionário da fábrica, da empresa, vai conseguir visualizar que vai ter aquele treinamento se eu não coloco sempre no local correto, que foi definido para isso? Então é preciso que haja essa organização nesse trabalho. E aí como é que eu posso fazer, né, essa organização para guardar esses itens que são importantes para a minha atividade, para que eu desenvolva a minha atividade? Coloca aí, por favor, Billy. Então, existe a frequência de uso. Então, se eu vou utilizar todos os dias, né, a matéria que eu vou utilizar todos os dias, eu mantenho junto ao meu posto de trabalho. Ah, eu não utilizo todo dia, eu utilizo toda semana. Tá, então toda semana eu preciso manter ele de fácil acesso e próximo a mim, né, próximo ao posto de trabalho. Ah, eu não utilizo toda semana, mas pelo menos uma vez por mês eu vou lá e preciso consultar esse documento ou pegar esse equipamento, por exemplo. Então eu tenho que manter no local que seja um pouco mais distante, mas também identificado e organizado para que seja fácil a minha visualização e fácil o meu acesso. Mas eu não preciso manter na minha mesa de trabalho, próximo ao posto de trabalho. Eu posso colocar em um outro lugar, já que eu vou lá e pego apenas uma vez por mês. Não preciso estar com ele do meu lado. Então eu já posso organizar o meu trabalho seguindo essa sequência daí, para guardar os itens. E quais são os benefícios para a gente implantar, né, esse programa, esse segundo S? Então, um ambiente de trabalho mais agradável, a gente vai conseguir. Economia de tempo, né? Se eu defino como eu vou guardar os itens, de acordo com aquele nível de prioridade ou de necessidade minha, então eu vou conseguir economizar o meu tempo de deslocamento, né? Então, o tempo que eu tenho que procurar alguma coisa, eu já vou conseguir melhorar isso daí. Diminuição do cansaço físico também. Facilidade para a implementação da multifuncionalidade. Então, multifuncionalidade é desenvolver várias funções, fica mais fácil porque vai estar tudo padronizado e as pessoas podem identificar de forma mais fácil. Então, eu preciso tirar as férias de alguém, vai ficar muito mais fácil para eu ir lá, porque eu vou conseguir encontrar tudo no seu devido lugar. Então, eu posso organizar o trabalho daquela pessoa, por exemplo, em uma outra linha produtiva. Pode me ajudar bastante quanto a isso. E diminuição de acidentes. Diminuição de acidentes também, professora? Sim, porque se eu organizo tudo, né, eu vou reduzir esse número de acidentes. E aí a gente falou aqui de diminuição do cansaço físico. O que esse programa, esse segundo S, ele pode auxiliar, né, ou ajudar no ambiente de trabalho nessa questão do cansaço físico, né, da ergonomia? Então a gente falou aqui de deslocamento, então redução do tempo de deslocamento. Então, na ergonomia, a gente prevê a adequação do posto de trabalho ao homem e não o homem ao posto de trabalho. É isso que prega a ergonomia. Quer saber um pouco mais? Vai lá na NR17 e dá uma lida sobre isso. E aí eu preciso reduzir esse cansaço, esse desgaste físico do trabalhador, né? Vamos puxar um pouco para a área de segurança do trabalho, né? Focando mais isso daí. Então, imaginem vocês um ambiente de trabalho, uma linha de produção, por exemplo, né? Ou então alguma área, uma montadora, que a gente estava falando aqui um exemplo de uma montadora. Se eu mantenho aqueles equipamentos que ele precisa, né, de maior necessidade para ele, próximo ao trabalhador, ele vai conseguir desenvolver o trabalho dele mais rapidamente e não vai evitar aquele deslocamento para pegar uma ferramenta mais distante, porque vai estar próximo ao posto de trabalho dele. Se eu coloco muito distante, quanto mais deslocamento ele tiver, maior vai ser o desgaste físico desse meu funcionário e aí o que é que vai acontecer? Ele pode desenvolver alguma doença relacionada a isso. Por exemplo, vai ter o cansaço da musculatura dele, dos membros inferiores, desculpa. Então ele vai ter isso daí, o desgaste, pode ter algum problema lombar, por exemplo, por causa desse deslocamento. Se for um material pesado, então quanto maior o deslocamento, maior vai ser a carga que vai estar incidido sobre
a coluna, a cervical dele, por exemplo. Então isso aí vai ter um desgaste e aí ele pode ter alguma lesão. Então eu posso evitar também se eu mantenho esse padrão de trabalho. Ok? Então vamos lá para o terceiro S. Né? Então qual é o terceiro S? Significa limpeza. Billy, bota aí, por favor. Então, limpeza. Eliminar a sujeira, poeira, manchas de óleo no chão e de equipamentos. Então é isso que prega esse terceiro S, que é sobre limpeza. Tá? E aí, o que é que eu preciso fazer? Então, o que é que significa essa limpeza? Manter o local de trabalho e equipamentos limpos e adequados para uso imediato. Né? Assim, a gente sempre vai ter a oportunidade para identificar o motivo da sujeira e o mau funcionamento dos equipamentos. E a limpeza deve ser encarada como uma forma de inspeção, né? Pois se houver a sistemática, a gente pode detectar e corrigir as falhas dos equipamentos e máquinas. Então, no ambiente de trabalho, é de extrema importância a limpeza. Né? Se a gente puxa, bota aqui, por favor, Billy. Obrigada. Então, se a gente puxa isso um pouquinho para a nossa casa. Então, imagine na nossa casa. Se a gente não tem um ambiente limpo, como é que a gente se sente? Né? É muito ruim ficar dentro de uma casa toda suja de areia, né? O banheiro não está limpo, né? A pia cheia de prato, por exemplo, né? Então, isso aí é muito chato. Então, esse senso de limpeza ele deve existir desde a nossa casa. Esse é o primeiro conceito. E aí, eu tenho que transferir isso para o trabalho. Então, se eu mantenho um ambiente de trabalho limpo, eu vou evitar acúmulo de poeiras, né, de particulados, de material suspenso, que isso aí pode aumentar a possibilidade de acontecer algum incêndio, né, alguma explosão por causa dessa poeira, porque o acúmulo de poeira, se houver alguma centelha, ele pode ser o condutor elétrico, né, e pode ocasionar alguma explosão por causa desse particulado que vai estar no ambiente. Se eu tiver um ambiente muito sujo, né, com particulado também, eu posso desenvolver algumas doenças, por exemplo, por causa do asbesto, né, ou então exposição à sílica, né, a silicose, ou asbestose, e aí por causa dessa poeira que vai estar dentro do ambiente de trabalho. Então, se eu mantenho essa limpeza, eu vou evitar esse acúmulo e, consequentemente, vai melhorar o ambiente de trabalho e eu vou reduzir essas exposições a esses riscos que podem existir de acidentes ou riscos químicos, tá, no ambiente de trabalho. E aí, o que é que eu preciso fazer para implantar, né, esse terceiro S, que é o senso de limpeza? Bota aí, por favor, Billy. É preciso que eu faça levantamento dos materiais necessários para a limpeza, defina a equipe de funcionários para realizar esse trabalho, né? Então, muitas vezes as empresas elas contratam pessoas terceirizadas para desenvolver essa parte da limpeza, né? Então, se não tiver, mas sempre vai ter alguém designado para fazer essa limpeza de forma macro. Responsabilizar cada um pela limpeza do seu posto de trabalho. E isso, gente, é muito importante. Então, a maioria das empresas hoje, elas adotam o seguinte. Um funcionário, ele tem 8 horas de trabalho que ele tem que desenvolver dentro da sua jornada. Então, ele dá um horário de 2 turnos, por exemplo. Dentro dessa jornada, pelo menos 15 minutos, ele tem que separar para fazer a limpeza do seu posto de trabalho. Para fazer a troca de turno, ou então porque eu vou sair, né, o final de semana, não vou trabalhar o sábado e domingo, mas eu preciso manter aquilo ali organizado. Por quê? A equipe da limpeza, ela vai fazer a limpeza macro, né? A gente vai ver o que significa essa limpeza macro. Mas o meu posto de trabalho, eu tenho que manter sempre organizado e sempre limpo, para garantir até a qualidade do meu trabalho. Certo? Então, limpar sempre os locais não observados. O que significa esses locais não observados? Então, vocês lembram, né, que as pessoas que pagaram no módulo passado, que a gente falou um pouquinho sobre as inspeções que devem haver, inspeções de segurança, né, dentro do ambiente de trabalho. Eu acho que vocês já ouviram falar, né, a gente já está aqui nesse módulo mais avançado. Então, essas inspeções, a gente identificava sempre aqueles pontos que a gente precisaria melhorar. E também tem que ser previsto esses locais que são não observados. Então, um painel elétrico, por exemplo, né, a gente está falando aqui de eletricidade e o risco que tem com a poeira. Se eu não faço a limpeza interna do painel elétrico, isso aí eu estou criando uma situação de risco grave e iminente, por exemplo, por causa, se houver algum curto-circuito, eu posso colocar tudo pelos ares por causa daquele particulado que tem ali dentro do painel elétrico, por exemplo. Então, por trás de alguma máquina está acumulando alguma sujeira, ou então tem algum acúmulo de água em algum ponto específico. Então, tudo isso aí tem que ser sempre avaliado e observado. Então, sempre limpar naqueles locais onde a gente não consegue visualizar.
E isso deve ser aplicado não só na empresa, como a gente está falando aqui na área de segurança do trabalho, mas também na nossa casa. Porque se eu mantenho água parada, por exemplo, a gente sabe que está aí a dengue, que pode também, a gente pode estar criando focos de dengue sem necessidade, se a gente não mantém esse padrão de limpeza. Ok? Utilizar a limpeza em forma de inspeção. Sempre fazer uma inspeção nas áreas para identificar como é que está o nível de limpeza. E aí quem pode fazer? O técnico de segurança do trabalho,